Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos aqui mais uma vez nessa nossa nona temporada desse programa Uma Graça de Podcast. Hoje, com esse ilustríssimo convidado, nosso querido Bijan. E o Bijan já sabe, Bijan, muito obrigado pelo seu aceite. Tenho certeza que vai engrandecer muito essa nossa temporada com as suas histórias, com a sua experiência, com os relatos da sua vida de pioneiro, e tenho certeza que vai ser maravilhoso. Os nossos web espectadores, eles já sabem, você também já sabe, mas nós sempre avisamos, porque tem sempre amigos que vêm, que nos assistem pela primeira vez. É que nós aqui não apresentamos os convidados, são eles que se apresentam, né? Então, Bijan, fique à vontade, meu amigo, para dizer para nós quem é o Bijan. Fique à vontade. Muito obrigado. É um prazer, é uma grande oportunidade de poder preparar coisas que estão... Em primeiro lugar, eu nasci no Irã e vim para o Brasil. Meu nome é Bijan, eu nasci no Irã, vim para o Brasil com 10 anos de idade, com meus pais que saíram como pioneiros durante a Cruzada Mundial de 10 anos. Eu, inclusive, 3 anos atrás, eu preparei um vídeo sobre o pioneirismo dos meus pais. Porque eu não sou pioneiro, eu sou filho de pioneiro, eu sempre costumo dizer isso. E esse vídeo inclui também os nossos antepassados desde as primeiras gerações que eram Bahá'í. Por exemplo, no caso da minha avó materna, o avô dela já era Bahá'í. Portanto, da parte da minha avó materna, eu sou Bahá'í de 5ª geração. E da parte do meu avô paterno, então, o meu bisavô paterno, ele era judeu e se converteu à fé Bahá'í. Então, da parte do meu pai, do meu avô paterno, eu tenho 4 gerações Bahá'í. Enfim, eu fiz este vídeo há 3 anos atrás, que eu mandei o link para você, você talvez possa incluir na descrição do podcast. Sim. E daí, quem quiser pode assistir. É um vídeo de 1 hora. Uhum. Como é que era o nome do seu pai e da sua mãe mesmo? Meu pai era Nader, e minha mãe, Nechatier. São nomes meio complicados. Mas Nader é até bem conhecido. É, mais comum, exato. Então, como eu falei, meu nome é Bijan. Agora eu vou dizer aquilo que eu não sou. Muito bem. Por exemplo, eu não sou intelectual, não sou erudito, não sou carismático, não sou palestrante. Se eu sou alguma coisa, essa coisa é artista. Muito bem. Então, desde criança, a arte, para mim, tem um lugar fundamental na minha vida. Mas também eu devo dizer que eu não sou nenhum artista conhecido. Talvez alguns Bahá'ís me conhecem. Então, desde que eu era criança, eu sou muito ligado em arte. Mas a arte que você menciona é ligado à pintura, né, Bijan? Sim, mas eu sou ligado em todas as artes. Eu adoro música. Eu não vivo sem música. Eu queria, quando era criança, eu queria ser compositor, mas não sou compositor. Mas desde os 3 anos de idade, eu sou ligado em música clássica. Então, o meu tio materno, meu tio mais velho, ele colocava as músicas lá no Irã. Ele colocava as músicas clássicas, daí me ensinava os nomes dos compositores, com 3, 4 anos de idade. E daí, depois, ele me pergunta, ele colocava a música e perguntava qual que é o compositor. Aí eu dizia para ele já. Então, isso foi me acompanhando a vida toda.
outra arte que eu gosto muito. Outra coisa é que eu estudei arquitetura, embora eu também não tenha sido bem-sucedido com aula de arquitetura, eu gosto de arquitetura. Gosto muito de cinema também. Então, tudo isso aí, para mim, é arte, sabe? Sim, claro. E também a arte de viver, que também é uma arte. Que essa é a mais difícil, né? A mais difícil de todas. É verdade. Então, eu vou tentar colocar, expor a minha experiência de vida em todos esses aspectos, seja artístico, seja religioso, seja profissional, enfim, tudo isso aí faz parte da vida. Sim, claro. Mas você teve aquela experiência, você passou um período em Santa Catarina como pioneiro, né, Bijan? Porque você falou que você não é pioneiro, você é filho de pioneiro. Mas, de qualquer maneira, mesmo que seja um pouco sem muito a própria vontade, acompanhando os pais, também os filhos de pioneiro passam por uma vivência, às vezes, dramática, né? Com certeza, com certeza. Com certeza. E eu quero falar um pouco sobre isso também, já que você trouxe o assunto. Veja, na verdade, a gente, quando é criança e jovem, seja Bahá'í ou não, a gente, para ser amado, para ser acolhido, para ser aceito, então a gente começa a se ajustar à família, à sociedade, à comunidade religiosa, etc. Mas chega uma hora que a gente sofre muito por ceder, por não dar atenção à sua própria alma, sabe? Para mim isso é muito importante. Inclusive, quando eu estava com 45 anos, eu estudei psicologia também. Então, a psicologia, para mim, é até mais importante do que a arquitetura. Porque, embora eu não tenha exercido a profissão de psicologia, eu sempre estou em contato, lendo e pensando, meditando sobre as questões psicológicas. Então, como eu estava dizendo, na infância e na juventude, a gente cede muito justamente pela necessidade de ser amado e aceito. Mas quando eu estava com cerca de 40 anos de idade, eu sentia dores de cabeça horríveis. E não sabia por quê. Aí, numa ocasião, eu fui numa consulta com um médico homeopata que eu consultava na época, e ele me disse, vá fazer terapia. Cara, foi a melhor coisa que eu fiz na vida. A melhor coisa que eu fiz na vida. Então, sobre o assunto que você estava falando de ser pioneiro para Florianópolis, na verdade, eu fui para Florianópolis para escapar do jugo da minha mãe. É verdade. É claro que eu queria ser também pioneiro, mas principalmente eu fui porque a minha mãe, meu pai não tanto, meu pai não era de exercer pressão, mas minha mãe era muito autoritária, vamos dizer assim. Agora, felizmente, enquanto ela estava viva, eu fiz as pazes com ela, eu fiz a reconciliação com ela, e isso, para mim, é muito importante, sabe? Sem dúvida. Isso, para mim, é muito importante. Então, esta parte, o que aconteceu na minha infância e juventude ficou para trás, felizmente. Mas, nessa época, aos 40 anos de idade, foi a época que eu comecei a sair da adolescência, então eu comecei a fazer terapia. E a terapia, ela me fez muito bem. É claro que não é uma transformação que acontece de uma hora para outra. Claro. Levou praticamente 3 décadas. Mas
desde o início, a gente percebe a transformação assim, passo a passo. Então, uma coisa que começou a desmoronar em mim era a fé Bahá'í que me tinham ensinado. Então, eu comecei a reconstruir a fé Bahá'í conforme a minha própria consciência. Isso também, para mim, foi muito importante. Vamos falar assim um pouco sobre a figura de Abdu'l-Bahá e de Bahá'u'lláh. Eu sonhei com Abdu'l-Bahá provavelmente nos anos 90, eu não me lembro direito, mas provavelmente nos anos 90. Então, o sonho que eu tive com Abdu'l-Bahá, para mim, é muito significativo, porque eu estava lado a lado com ele e ele estava com a mão no meu ombro e eu estava com o braço na cintura dele. Então, Abdu'l-Bahá, para mim, é um amigo, não aquela figura que eu tenho que venerar. Abdu'l-Bahá, para mim, é um amigo. Mais tarde, eu sonhei com Bahá'u'lláh também. Mas o sonho com Bahá'u'lláh não é aquela figura que a gente conhece pelas fotografias. Eu, para mim, sabia que era Bahá'u'lláh, mas ele tinha a forma de um monge budista. Uhum. E a minha conversa com Bahá'u'lláh foi muito significativa também. Eu sentei na frente dele, ele estava sentado na cadeira, eu sentei de joelhos na frente dele e coloquei a cabeça no colo dele. Aí ele passou a mão na minha cabeça e disse assim: continue fazendo as coisas boas que você está fazendo e deixe de fazer as coisas que você não deve. Aí eu perguntei para ele, mas que coisas são essas que eu não devo fazer? Ele disse, você não sabe. Então, no meu modo de entender, a minha interpretação é que o que eu devo fazer, ou o que não devo fazer, eu tenho que consultar a minha própria consciência e não a consciência dos outros, sabe? E daí, esses sonhos com Bahá'u'lláh, principalmente, começou a trazer novas transformações em mim. Então, hoje, por exemplo, eu sou Bahá'í, todos os dias de manhã eu faço minhas orações, tem algumas orações que são de minha preferência, que eu faço normalmente. Eu pego a minha cachorrinha no colo e faço oração junto com ela. Mas eu transito pela fé Bahá'í, pelo budismo, pelo hinduísmo e também pelo taoísmo. Eu não tenho nenhum contato com essas comunidades religiosas, mas diariamente eu ouço nos canais do YouTube sobre o budismo e me faz um bem tremendo, sabe? Sem dúvida. Você sabe que uma vez nós conversando sobre isso, eu fiquei refletindo, né, sobre essa sua postura, que é maravilhosa. Eu acho que todo Bahá'í deveria ter essa consciência. Quer dizer, quando você fala guiar pela minha própria consciência, a minha consciência é formada da consciência daqueles que me cercam, daqueles que me amam e daqueles que eu os amo, né? Então a gente, mesmo às vezes, como você mencionou, um certo conflito com a sua mãe, mas você sabe tranquilamente que ela só queria o seu bem, então, de certa forma, só não estava de acordo com o que você gostaria, mas ela tentando te guiar por amor e tal. E quando a gente, por exemplo, eu tenho amigos barrais que eram, por exemplo, eu tenho um grande amigo aqui em Mojimirim, que ele era pentecostal, presbiteriano, desde criança, e era daqueles meninos muito ativos na igreja e tal. Quando ele se tornou já jovem, adulto, ele conheceu a fé Bahá'í e se tornou Bahá'í. Mas ele é expert em interpretação bíblica, então ele sabe muito bem sobre a Bíblia e tal. Então é como se ele, como Bahá'í, também transita no cristianismo e no judaísmo. Exato. Né? Que a Bíblia e tal. E você mencionando o budismo, que é realmente uma coisa maravilhosa, porque nós sabemos que todos esses manifestantes, Buda, Moisés,
Jesus, o Baba, Raulá, todos eles vieram pela uma única vontade, que é a vontade de Deus, né? Então a gente vai criando essa consciência, caminha por muitos caminhos. Você mencionou aí, quando você tinha 45 anos, como é que era a sua postura frente ao mundo, frente à sua vida. Hoje, é claro que é diferente, tem que ser diferente, né? Então, eu acho essas coisas maravilhosas. Mas você, quando esteve em Santa Catarina, mesmo que tenha sido motivado, que nós saímos de pioneiro sempre motivados por alguma coisa, né? Alguns relatam que, olha, eu saí de pioneiro porque eu sempre gostei de conhecer lugares novos. Pronto, a motivação dele às vezes nem foi nada muito espiritual, ele só queria mudar de ares, né? Então, cada um tem a sua própria motivação. A motivação sua foi também sua mãe, né? Então, aquele período que você passou em Santa Catarina, tem histórias que eu sei que são muito interessantes. Você lembra de algumas assim agora? Olha, Padinha, uma história que eu me lembro, uma história que acabou sendo bastante desafiadora e acabou sendo negativa. Um dia, o Gabriel, que é pioneiro lá em Florianópolis, ele continua lá até hoje. Então, um dia, eu e o Gabriel saímos e dissemos, vamos entrar numa igreja, Assembleia de Deus. Nossa Senhora! Assembleia de Deus. Então, naquela época, com aquela convicção de que nós vamos ensinar esses caras, e começamos a dizer algumas coisas que a gente achava que a gente podia dizer. Cara, eles nos botaram para fora da igreja. Nos botaram para fora da igreja. Então, foi uma experiência ruim, mas, enfim, foi uma experiência. Tudo a gente pode aprender na vida, desde que a gente esteja atento. Então, por exemplo, Padinha, hoje eu não ensino, já faz acho que uns 15 anos que eu não ensino mais a fé, porque eu tive experiências tenebrosas. Inclusive, eu não sei se você lembra, lá pelo ano de 2007, 2008, saiu um livreto que ficava assim na vertical, tinha uma capa verde. Não me lembro como é que era o nome do livro. Então, de um lado, a gente estava de frente para a gente, e o outro lado estava de frente para a pessoa a quem a gente estava ensinando. Era uma espécie de álbum, né? Isso. Então, eu fui experimentar esse álbum com alguns contatos. Eu me senti totalmente, como é que eu vou dizer? Eu me senti paralisado, porque, na verdade, o meu sentimento é que eu estava ridicularizando os contatos e estava, ao mesmo tempo, ridicularizando a fé. Mas por que esse sentimento? Eu não entendi. Porque, sei lá, eu acho que os textos, as figuras, enfim, aquele modo de ensinar, eu fiquei simplesmente... Eu até rasguei o meu e joguei fora, para nunca mais usar. E desde aquela época, eu não ensino mais a fé Bahá'í. Mas... Quando você fala que não ensina, é no sentido de que você não apresenta a fé Bahá'í para outras pessoas espontaneamente. Mas a sua vida é uma forma de ensinar a fé. Né? Porque se alguém falar, o seu comportamento assim, tal, mas que religião é a sua? Aí você fala, eu sou Bahá'í, claro. Então, quando você fala isso, é uma forma de ensinar. Mas olha, Bijan, esse álbum, eu lembro desse álbum, basicamente foi elaborado, se não me falha a memória, para amigos jovens barrais que sabiam muito pouco da fé. Tanto que aquele álbum era como se fosse um auxiliar. Quando você mostrava, por exemplo, a foto de Abdul-Bahá, atrás da foto
estava escrito: este é o filho mais velho de Bahá'u'lláh. Tá, tá. Então, eu acho que é com esse propósito. Agora, você, um cara profundo na fé, conhecedor, tranquilo, eu acho que nesse sentido aqui, talvez não te fez bem, né? Me fez muito mal, me fez realmente muito mal. Eu me senti ridicularizando os contatos e ridicularizando ao mesmo tempo a fé. Eu acho que aquele Veja, chamava até esse é o Albudiana. meu sentimento. Não, tá certo. Eu acho que Esse chamava não até Albudiana. Era o nome que dava pode ser, não, não Albudiana. De me Ana. lembro. Ana, né? Mas sim, mas é um ponto de vista, né? Quer dizer, é um sentimento realmente. Mas essa experiência com Gabriel, É, lá de entrar na igreja, às vezes ela foi positiva na medida que ensinou para vocês que não é dessa maneira. exa exato. Deixa eu te contar uma. Deixa Exato, eu te contar. Desculpa. Aconteceu comigo no Amazonas. Nós estávamos no interior do Amazonas, em pequenas cidades, que na verdade são verdadeiras vilas, todas casas de pau a pique, né? Aquelas casas de madeira, e às vezes a vila tinha 50, 60 casas, né? Mas era cidade às vezes, tinha até prefeitura. E nós entramos numa dessas cidades para ensinar a fé. E aí nós ensinamos para várias famílias e tal, e tinha uma casa lá no fundo, uma casa bonitinha, arrumadinha, era a casa do padre, o padre daquela vila. Aí nós falamos, não vamos ensinar o padre, e eu lembro que nós estávamos com o conselheiro Raul Pavon, que você conheceu. Seu Raul falou assim: não, vamos deixar o padre por último. E aí falamos, olha, falamos para a vila inteira. E, por último, falamos com o padre. Bom, então, com a atividade normal, barrar e tal, fomos para uma outra cidade. E essa, de uma cidade para outra, de uma vila para outra, às vezes demorava 6, 7 horas de bar, de canoa, às vezes com motor de polpa. E aí eu sugeri, na outra vila também tinha um padre, naturalmente, católico. Aí nós sugeri que a gente falasse primeiro com o padre. E o senhor Raul falou: não, vamos deixar o padre por último. Mas ali eu insisti. Falei: não, vamos falar para ele primeiro, para ver e tal, que de repente é uma boa pessoa. Bom, fomos falar com o padre em primeiro lugar. E falamos para ele, ele nos recebeu muito bem, ofereceu biscoitos, né, bolacha, tomamos um refresco com ele e tal, pronto. Daí nós fomos para outra, e cada casa que a gente visitava, a gente não era muito bem recebido. Nós achamos aquilo estranho, porque ninguém nos conhecia. Por que, que não. E geralmente o povo amazonense, pessoal do norte, paraense, são pessoas assim super hospitaleiras, pessoas que nunca te viu, te trata como se fosse da família. Nós achamos aquilo estranho. E aí depois tomamos conhecimento de que o padre, logo que nós saímos da casa dele, ele mandou alguns meninos informar para o resto da vila que tome cuidado com esse pessoal que está falando do anticristo. Então, quer dizer, tinha sabedoria, por que a gente deixava a casa do padre por último? Porque se ele gostasse ou não, toda a comunidade já tinha ouvido. Então, essas aprendizagens que vocês tiveram, eu também tive. E realmente não é fácil, né? Mas desculpa, Bijão, pode continuar. Então, Padinha, veja, a gente tem todas essas experiências, vamos dizer, desafiadoras que a gente tem durante a vida toda. Sim. Algumas deixam marcas muito profundas na gente, outras servem de lição para a gente. Então, eu, desde criança, desde jovem, eu vivi dentro da comunidade Bahá'í e sempre queria estar dentro da comunidade Bahá'í. Mas quando eu me senti, eu estava assim mais na juventude, já indo para adulto, eu me sentia um pouco, apesar de que eu queria estar dentro da comunidade,
eu nunca me sentia muito à vontade, Depois, quando eu fiquei mais adulto e depois casei, etc., esse sentimento meio que continuou. Então, esses sonhos com Bahá'u'lláh e Abdu'l-Bahá, e também os contatos com o taoísmo, o budismo, etc., eles trouxeram para mim uma nova visão do que é a fé Bahá'í, do que é a comunidade Bahá'í. Então, essa é uma experiência interessante que você podia compartilhar. Para mim, é muito significativa. Então, chegou uma hora, no ano de 2014, eu fui na festa do Nauruz, lá na sede Bahá'í, aqui em Curitiba. Fui na sede e sentei, assim, no salão, próximo, perto da porta de entrada. E aí o pessoal foi chegando, mas antes da reunião começar propriamente, de repente, eu senti uma coisa muito estranha que eu nunca tinha sentido antes, Padinha. Um sentimento de chegar e dizer para mim mesmo: o que é que você está fazendo aqui? Uma comunidade Bahá'í em que eu tinha vivido a vida inteira, de repente me pareceu tão estranha e eu me senti tão peixe fora d'água que, embora eu tenha ficado na reunião, logo em seguida, depois daquela noite, eu me afastei completamente da comunidade. Teve um período de uns 3 a 4 anos que eu fiquei completamente afastado da comunidade. Mas esse afastamento, inicialmente, me fez sentir culpa. Uhum. Isso também é muito interessante. Inicialmente, me fez sentir culpa. Mas aí eu entrei novamente em depressão. Eu digo novamente porque nos anos 90 eu tinha tido um período de 8 anos de depressão. E depressão, você sabe como é que é. A gente não sabe o que fazer. A gente não sabe bem de onde que vem a depressão e mesmo que tenha tido dificuldades na vida, a gente nunca espera de ter depressão. Sim. Então, nesse primeiro período, nos anos 90, o que eu queria é me libertar da depressão. Já nesse período, depois dos anos 2014, eu não estava tentando escapar da depressão, mas eu estava tentando entendê-la. Eu estava tentando entendê-la, tateá-la. É como se a gente estivesse numa sala escura que a gente conhece ou nem conhece, mas na escuridão você tem que apalpar para saber onde que estão as coisas, onde você está, etc. Eu faço essa comparação porque é bem significativo, foi bem significativa para mim. Então, a gente não sabe o que fazer. E o mundo lá fora, mesmo a família, às vezes não compreende a depressão. Então, eu fiquei 3 anos tomando antidepressivo e também o Rivotril para dormir, porque não conseguia dormir direito. Então, aí eu comecei a perceber em mim mesmo de que acordava no meio da noite com pensamentos ruins. Então, aí eu comecei a perceber que durante toda a vida eu tinha... a minha mente anda a mil sempre. E esse pensamento involuntário e perverso, eu tinha que tomar remédio para poder dormir, senão eu não conseguia dormir. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a fazer novamente homeopatia. Eu acredito em homeopatia. Tem muita gente que não acredita. Sim. Mas eu acredito pela minha própria experiência. Então, eu novamente voltei a fazer homeopatia e chegou uma hora, de repente, depois de 3 anos usando antidepressivo e remédio para dormir,
Cara, eu larguei esses remédios antidepressivo e remédio para dormir de um dia para o outro. Porque, quer dizer, foi um ímpeto interior tão forte. Porque, normalmente, quando você toma antidepressivo, você vai ter que deixar aos poucos. Aos poucos. Aos poucos. Então, eu deixei de um dia para o outro, eu parei de tomar os remédios. E foi ótimo. Então, esse período de afastamento, para mim, da comunidade Bahá'í, foi essencial para eu dar atenção à minha própria alma. Você sabe, Bijan, desculpa, você sabe que esses seus relatos até agora têm realmente, com certeza, servido como uma luz de guia, porque todos os nossos episódios, a maioria, eu diria 95% dos episódios dos amigos e amigas e casais convidados, com pioneiros como você, sempre relatam as atividades muito positivas. Embora todas essas que você está relatando, eu encaro como positiva, porque são experiências, podem ser amargas, mas o resultado é como o Bahá'u'lláh fala que são as provações, né? As provações, em palavras ocultas, Bahá'u'lláh fala que exteriormente é fogo e vingança, mas interiormente é luz e misericórdia. Então, eu acho que todas as dificuldades que os pioneiros, e que você está relatando, esses desafios na vida que você passou, e todos nós passamos, né? É muito interessante porque é luz que guia, porque nós começamos a perceber também que os pioneiros não é só rosas, tem espinhos também, né? E às vezes são espinhos enormes, né? E que realmente faz com que a gente... Mas esses dois sonhos que você, no começo do nosso bate-papo aqui, relatou, também são muito significativos. Porque olha o conselho de Bahá'u'lláh, que você abandonasse as coisas, as ideias ruins, mas ficasse com as ideias boas. Quer dizer, então, é como se estivesse prevendo que você ia passar por um período de muita ideia que não era tão boa assim, né? E essa questão da depressão, até há poucos anos atrás, era considerado frescura. Isso é bobagem. Vai trabalhar. Quem tem depressão é porque não tem o que fazer. E esse tipo de coisa. E hoje, graças a Deus, todos nós sabemos que realmente é uma doença emocional de efeito de cunho psíquico e que realmente é muito grave. Eu fiz curso durante alguns anos no CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, para tratar exatamente, lidar com pessoas que queriam tirar a própria vida. E a pessoa que quer tirar a sua própria vida, normalmente ela não quer tirar a sua vida, ela quer deixar de sentir aquela dor que ela está passando, por isso ela quer tirar a vida, porque tirando a vida, ela acredita que vai eliminar a dor, né? É algo seríssimo mesmo. Mas, por favor, mas teve coisa boa nesse meio aí que também você vai relatar, né? Porque Mas, Padinha, como você mesmo está dizendo, tudo isso aí me levou àquilo que eu sou hoje. Isso aí. Tudo isso que aconteceu me conduziu para a época mais feliz de toda a minha vida. Esses últimos 6 ou 7 anos têm sido os melhores anos da minha vida. É claro que a gente tem dias melhores, tem dias não tão bons, mas eu já não sou mais dominado por aqueles pensamentos ruins. Às vezes vem pensamentos ruins, mas eu consigo, com o auxílio dos ensinamentos budistas, eu consigo fazer meditação e conviver com eles sem deixar que eles me dominem. Sim. Isso é muito importante. Eu acho que muitas vezes a gente, por exemplo, você fala de meditação, nesses livros, todos esses livros de oração, não importa o tamanho deles, né? Pode ser pequenininho, pode ser grandão. Todos eles, Bahá'u'lláh fala da importância da meditação.
E isso é uma capacidade humana importantíssima, né? Que é a gente simplesmente deixar que o silêncio nos domine, né? Nesse momento. Então, às vezes, a gente tem esses conselhos embutidos nos ensinamentos de Bahá'u'lláh, mas a gente vai encontrar eles em Buda, como é o seu caso aí que você falou. É. Veja, Padinha, eu sei, desde que eu era adolescente, eu sei que Bahá'u'lláh manda meditar e orar. Mas na fé Bahá'í não existe um método de meditação. Ao passo que no budismo tem coisas assim bem significativas a respeito da meditação. Por exemplo, o budismo diz: quando vem uma ideia ruim, não tente se desfazer dele, mas ao mesmo tempo não o deixe te dominar. Então, o budismo diz o seguinte: encare o problema, não fuja dele, mas também não faça dele um bicho de 7 cabeças. Outra coisa que é importante é que eu aprendi com um livro chamado Master Your Emotions, quer dizer, domine as suas emoções. Então, cara, é muito bom saber dessas novas informações, desses livros, desses vídeos. Então, eu aprendi a como estar em contato com minhas emoções e com os meus pensamentos sem deixar que eles me dominem. Isso. Mas você sabe que nós é que temos que desenvolver, por exemplo, aquele doutor Pezeshkian, que foi um psicólogo, que foi um dos fundadores do positivismo e tal. Então, ele, nos livros que ele escreveu, então é um psicólogo Bahá'í e desenvolveu técnicas e estratégias para que a gente possa. Então, muitas vezes, por exemplo, essa sua aprendizagem, você pode utilizá-las pegando os escritos. Porque, por exemplo, o que Abdu'l-Bahá fala sobre essa questão que você mencionou? Quando vier um pensamento de guerra, faz um pensamento em oposição, que destrua o pensamento e surge um pensamento de paz. Então, quer dizer, eu vou substituir aquele pensamento de guerra por um pensamento de paz. Agora, como eu vou fazer isso? Abdu'l-Bahá não fala, por exemplo, mas eu, com a minha experiência e conhecimentos de psicologia, de terapia, de outros conhecimentos, eu posso desenvolver uma técnica baseada nesses ensinamentos. Então, porque imagina o budismo, a fé Bahá'í, nós estamos no 2º século da fé Bahá'í. O budismo já passou dos 10 séculos do budismo, né? Então, o cristianismo já de mais de 20 séculos do cristianismo. Então, todas essas partes de uma mesma religião trouxeram ensinamentos profundíssimos, mas o desenvolvimento das estratégias e das técnicas tem que ser desenvolvido por nós, na medida que a gente vai juntando ciência e religião, né? Exato. Só uma coisa, Padinho. Veja, na verdade, quando eu disse que na fé Bahá'í não tem técnica, isso é uma coisa positiva, porque uma técnica que serve para mim pode não servir para você. Alguma coisa que é muito significativo para mim pode não ser significativo para outras pessoas. Mas então, realmente, cada um tem que descobrir a sua própria maneira. Sim. E isso é bom. Isso é bom. Então, veja, às vezes eu Mas esse período que você ficou sem participar muito, porque eu nem acho que o nome afastamento serve para nós. Eu acho que quando. Não, eu me afastei completamente durante vários anos. Completamente. Mas esse afastar, quando a gente menciona afastar, nós estamos falando de coisa física. Eu acredito que a gente está falando de coisa física. Eu me afastei. Isso. Quer dizer, eu não fui participar de determinadas reuniões. Mas todo dia eu rezava. Mas todo dia eu pegava. Com certeza. Eu pegava o meu animalzinho de estimação que gosta tanto de mim, que eu gosto tanto dele, e compartilhava daquele momento de energia positiva que eu estava conversando com o Criador. Então, afastar
não é bem o termo, né? Quer dizer, eu entendo assim perfeitamente que afastar fisicamente, mas Isso, mentalmente, espiritualmente, você continuou com suas atividades espirituais, buscando Deus em outros caminhos, né? Então, exato, tá exato, tudo exato. certo. Mas é interessante os amigos que estão nos vendo e nos ouvindo absorver um pouco dessa sua experiência, né? Que para muitos Uhum, passam e não sabem também aonde buscar, a quem recorrer. Hoje, graças a é, Deus, nós temos um monte de barrais que são terapeutas, que são psicólogos, tem psiquiatra, tem um grupo de amigos que realmente tem como o seu fundamento básico espiritual os ensinamentos de Deus trazidos por Bahá'u'lláh. E uhum, junto com a ciência, que, como você mesmo mencionou, que teve um período que você também estudou um pouco de psicologia, para poder entender a você mesmo. E entendendo a você exato, mesmo, porque muitas vezes, Bijan, a gente passa por dificuldades. Eu menciono isso, eu falo isso aqui em casa, nossa, quase todo dia. Quando a gente passa alguma dificuldade, a primeira coisa que a gente pensa aqui é o que é que nós temos que aprender com essa experiência. E com certeza, o que a gente vai aprender com essa experiência vai servir para a gente ajudar outro. Porque muitas vezes, é, por exemplo, você passou por um período de depressão. Se alguém deprimido for conversar com você, Bijan, eu estou me sentindo muito para baixo, eu só vejo as coisas sob o ângulo da negatividade. Eu pedi até muito assim alegria de viver. Você já passou por isso, então você dá pode porque, me ajudar muito, porque você passou por isso, saiu desse sentimento, e se você não tivesse tido essa experiência, você não teria muitas maneiras de me ajudar, né? Então, quer dizer, exato, até a própria dificuldade tem o seu lado completamente positivo, né? com certeza. Veja, Padinha, eu costumo dizer o seguinte: por que a gente usa a palavra depressão? O que é a depressão? Depressão é uma coisa funda na Terra. Quer dizer, a gente tem que descer do nível que a gente normalmente está. E o que a gente encontra quando a gente desce para baixo? A gente encontra as nossas raízes. E a gente tem que fazer uma reavaliação da nossa vida inteira. A gente prestar atenção nas nossas raízes, no nosso tronco, nas nossas folhas, árvores, etc. Mas, normalmente, a gente desconsidera completamente as nossas raízes. Então, é uma oportunidade de a gente aprender coisas novas, olhando para essas raízes, dando importância devida a elas. Verdade. Por exemplo, veja, hoje para mim, embora nós tenhamos os dias sagrados e os lugares sagrados, eu vejo a coisa de uma maneira um pouco diferente. Eu digo, para mim, todos os dias são sagrados. Claro. E qualquer coisa que eu esteja fazendo, se eu estiver prestando atenção naquilo que eu estou fazendo, esta coisa é sagrada. Então, eu vivo rodeado de sagrado. Então, não é uma determinada hora, um determinado dia, um determinado lugar. É claro que, às vezes, eu perco essa atenção. Às vezes, perco esta atenção. Mas, enquanto a vida inteira eu estava numa situação de insatisfação generalizada, hoje eu estou plenamente satisfeito. Tem dias piores, tem dias melhores, mas eu consigo caminhar tranquilo, porque eu tenho a confiança em Deus. Veja, eu não menciono muito o nome de Bahá'u'lláh, porque tem muitos Baha'is que, em vez de dizer Deus, eles falam Bahá'u'lláh, se Bahá'u'lláh quiser, que Bahá'u'lláh me ajude, etc. Eu não, eu costumo dizer Deus.
porque a fonte disso tudo é Deus. É. Então, veja, eu não estou querendo empurrar nada para ninguém, eu estou colocando o meu ponto de vista. Então, eu de manhã eu faço as minhas orações Bahá'í, e de noite eu faço a oração aceitar, confiar, entregar e agradecer. Aceitar tudo que vier, seguir o fluxo da vida e aceitar o que vier. Confiar que Deus vai me guiar. O que eu devo fazer? Porque eu não sei o que fazer. Muitas vezes eu não sei, simplesmente não sei o que fazer. Então, eu confio que Deus me guie. E daí eu entrego nas mãos dele. E aconteça o que acontecer. Sabe, eu posso dar a impressão de que eu estou falando isso por palavras. Sabe? Isso é experiência pura dentro de mim. Isso. Como eu disse também no início, eu não sou intelectual. Eu não sou muito ligado em coisas científicas ou intelectuais, não sou erudito, mas o meu pensamento, o meu modo de pensar é mais intuitivo. Então, eu presto muita atenção à minha própria intuição. É claro que a minha intuição pode não ter validade para o outro, mas eu não estou ligando para isso. Não estou ligando para isso. Sim. Essa maneira de ver as coisas é assim mesmo, cada um vê de um jeito, mas essa troca de maneiras de ver é que a gente cria novos olhares, né? Por exemplo, eu acho que as pessoas que falam como os cristãos, a maioria dos cristãos confunde, mistura Jesus com Deus. E Deus é Jesus, Jesus é Deus, e essa mistura. E fala, não, graças a Jesus, e Jesus, não sei o quê. Ou os Bahá'ís, quando fala Bahá'u'lláh, em vez de falar Deus, eu acho, assim, também é puro achismo da minha parte, né? A impressão que me dá é que como Deus é algo incognoscível, que a gente não tem como conhecer a essência. Eu falo que quando eu quero ver, admirar uma criação de Deus, a gente pode admirar em qualquer criatura, porque do nada ela não veio, ela veio de algum lugar. Tem alguém que as criou, né? E quando eu estou meditando e penso como é que seria Deus, eu só consigo vislumbrar o espaço, esse espaço finito, com estrelas, planetas, galáxias, milhões, bilhões de galáxias, que até pouco tempo atrás a gente achava que nós éramos o rei da cocada preta, né? Quer dizer, a Terra é o centro do universo. Então, quando alguém coloca Bahá'u'lláh, menciona Bahá'u'lláh no lugar de Deus, menciona Jesus no lugar de Deus, menciona Buda no lugar de Deus, Moisés, cada um deles é porque Deus está tão distante de mim que eu tenho que falar com o intermediário dele. E aí, no caso, o intermediário para nós seria Bahá'u'lláh, para os budistas Buda, para os cristãos Jesus. Então, eu acho que é nesse sentido que eu falo que Jesus te proteja, que Bahá'u'lláh te proteja, que Buda te guie. Eu acho que eu estou dizendo porque é o máximo que eu posso chegar até Deus é através do intermediário. Agora, é claro que cada um de nós, quando você falou que dá gratidão, a gente vê em todas as escrituras na Bíblia. Na Bíblia não tem um texto, um momento em que é aconselhado que em tudo nós devemos dar graças a Deus. Em tudo dar graças a Deus. Em tudo. Então, quer dizer, não está dizendo só no momento bom. No momento que também que não é bom, a gente deveria dar graças a Deus. Porque eu fico imaginando quantas experiências amargas nós já passamos, de sabores, pessoas com quem a gente acreditava que tinha um determinado caráter e o caráter é outro, colegas de trabalho que a gente confiava, confidências, e depois foi traído. Enfim, a gente passa por tantas dificuldades.
mas que muitas, e talvez todas elas, tinham ensinamento escondido ali naquele sofrimento, e muitas vezes a gente, sem ter passado por aquela dificuldade, a gente não teria, sem ter passado por uma crise, a gente não teria vitória. Porque muitas vezes é através da crise que a gente realmente pode usar uma pedra no meu caminho, pode eu encarar essa pedra como um obstáculo intransponível, ou posso encarar essa pedra como um degrau para me elevar acima da posição que eu estava. Depende muito de como eu vou encarar aquela pedra, né? E para que ela está ali naquele momento, né? Realmente Exato. a vida é uma coisa maravilhosa. Maravilhoso. Você sabe, Padinha, as crises nos ensinam também a sermos tolerantes com os outros. Aquilo que nos parece assim absurdo que os outros fazem, quando a gente passa crises, a gente passa a ser mais compreensivo com os outros. Por exemplo, paciente. Antes dessa última crise que aconteceu, começou, vamos dizer, começou não, já vinha de antes, mas que assim que você percebeu, que eu percebi em 2014. Então, nessa época, eu criticava as pessoas, eu criticava os barrais, metia o pau na Assembleia e coisas desse tipo aí. Então, hoje em dia, estou completamente livre de tudo isso aí. Porque eu entendi que é o seguinte. Então, outro dia, inclusive, eu coloquei no Facebook, eu quase não coloco nada pessoal no Facebook. Eu coloco frases, o que eu mais coloco são frases cunhadas por mim, vindas do meu inconsciente ou da intuição. Então, esses dias atrás, eu coloquei uma frase que é assim: a fofoca não é um pecado, ele é um sintoma de uma insatisfação generalizada da pessoa, da qual ela não consegue, não sabe como escapar. Então, isso me fez, todo esse processo me fez me tornar mais tolerante, mais compreensivo. Eu digo, uma pessoa que fofoca, ela não está condenada ao inferno. Ela tem um problema que ela não consegue resolver. Eu também fui assim. A não aceitação dos outros é um sinal da não aceitação da gente mesmo. Isso é muito importante. Isso eu aprendi com anos de terapia. Porque os anos de terapia não foram simplesmente memória. Eu fazia muitas anotações que eu tenho até hoje. Então, uma das coisas muito importantes que eu aprendi é que a não aceitação dos outros, a crítica aos outros, meter o pau nos outros, é um sinal da não aceitação da gente mesmo. Por algum motivo que a gente tem que descobrir qualquer, sim, que a gente não aceita a gente mesmo. Então, por exemplo, Padinha, eu, durante toda a minha vida, como estudante, como profissional, como estudante universitário, etc., fui um fracasso total. Não seja tão rigoroso. Não seja tão rigoroso. Não, mas hoje em dia, este fracasso não me afeta mais. Porque a gente faz dessas coisas, essas coisas que chamaria de mundanas, elas são importantes, evidentemente, mas a gente dá excesso de importância a elas. E a gente esquece a sua própria alma. Por que eu digo tantas vezes a própria alma? Porque desde jovem a gente está voltado para fora, voltado para aquilo que a sociedade quer, os pais querem, a escola quer, a empresa quer, a sociedade quer. E a gente esquece de prestar atenção ao interior da gente mesmo.
Por isso é que a gente se frustra tanto e não sabe por quê. Então, todos esses anos de terapia me ensinaram essas coisas maravilhosas. Sem dúvida, sem dúvida. Mas é aquela questão, Bijan, que tudo é a forma com que a gente vê a situação. Esse Exato. para mim, é muito rigor você dizer que sua vida foi um fracasso num período anterior. Eu acho que é só mesmo questão de exigência. Quando mais jovem, a gente é mais exigente. Então, por essa razão, talvez. O que é o fracasso? O fracasso, para mim, nada mais é do que uma tentativa me mostrando que o que eu desejava atingir como meta não é por aquele caminho. Pois é, mas eu não sei se todo mundo encara assim. Não, pois é, mas, por exemplo, como a gente passou por. Porque quanto mais velho a gente vai ficando, menos exigente. Por quê? Porque a gente já está no final de carreira. Se alguém me faz outro dia mesmo, um amigo me fez uma proposta de um negócio e tudo mais, mas que, olha, fica tranquilo, que no máximo em 20 anos esse negócio vai arrebentar. Falei, 20 anos eu não estou por aqui mais. Eu acho, né? Eu acho. A gente não sabe. Então, por essa razão, que eu penso assim, né? Que pelo fato de que a gente vai ficando mais velho, vai ficando menos exigente, não é só conosco mesmo, não. A gente não fica a gente deixa de ser exigente com tudo. A gente não leva tão a sério, porque você é avô. Eu não sou avô. Eu sou doido para ser avô. Você ainda tem que falar sobre as meninas, falar o nome das suas filhas, dos seus Ah, sim. netinhos. Tem que registrar essa gente aqui nessa sua passagem por uma graça de podcast. Por que que a gente, como pai, ou o que a gente passou, a gente aprendeu coisas que eram positivas, outras não tão positivas, e as que não são, a gente não vai fazer com nossos filhos. Por isso que geralmente o avô é aquele que permite tudo para os netos. E os pais e as mães ficam arara, porque eles estão na fase de exigente. E nós estamos É. na fase de deixa, a natureza vai dar conta disso e tal, né? Então, quer dizer, é uma situação. Mas fala das meninas, Bijan. Vamos sair É. um pouquinho dessa reflexão da vivência para passar Aham. para essa bênção de Deus, né? Continua na parte 2.